Galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. A gente está tocando nessa ferida, né? Sempre dentro de sala de aula e em todos os espaços que forem necessários, né? Que é sobre o racismo, né? E a gente vai dar uma pequena resumida, uma pequena passagem, né? No que foi a vida do povo preto aqui no Brasil e em que ponto está hoje, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, né? Eles escravizaram inicialmente os indígenas, os povos originários. Só que, para os portugueses, escravizar os indígenas, os povos originários, era muito difícil porque os indígenas eram donos da terra. Eles se reconheciam como donos da terra. Eles conheciam as florestas. Eles sabiam guerrear. Então os portugueses tiveram muita dificuldade em escravizar os indígenas. Conseguiram? Conseguiram. Mas com muita dificuldade, né? Por quê? Porque o povo originário ele estava enraizado. Ele pertencia a esta terra. Então era difícil você aprisionar e escravizar e forçar a ter trabalhos que eles não queriam, porque eles sabiam como fugir, sabiam se desvencilhar e eles eram, de fato, os donos da terra, né? E aí, existiu alguém que teve a grande ideia assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá na África. A África é um continente, não é um país. A África é formada por vários continentes, tá certo? Vamos lá na África, a gente captura os pretos, coloca no navio negreiro, que é um navio que eles viam no porão, em péssimas condições de saúde, passando fome, apertado. Muitos morriam durante a viagem. As viagens demoravam muito tempo, eram longas. Então muitos morriam, né? E vamos trazer para cá, né? Inclusive, num país chamado Senegal, existe um portal chamado Portal do Nunca Mais. Por quê? Porque os pretos escravizados, quando passavam por esse portal, eles sabiam que jamais iriam voltar para a África, né? E aí, por que eles fizeram isso? Porque quando você retira a pessoa, o indivíduo, do seu local e leva para uma terra estranha, você já quebra as raízes dele. Então isso já enfraquece o caráter da pessoa. Ela já fica com a moral um pouco mais baixa. Eu não estou na minha terra, aqui é um lugar estranho. Eu não sei para onde fugir, para onde me esconder, né? Depois você quebra a ancestralidade, você quebra a religiosidade. Então o preto escravizado aqui no Brasil, ele teve todo o seu orgulho, toda a sua força moral destruída pelos portugueses. E aí sim, eles se tornaram mão de obra para trabalhos forçados, ideal, entre aspas, porque eles estavam moralmente enfraquecidos, né? E isso, pessoal, durou durante séculos, né? É óbvio que o povo preto teve as suas revoluções, né? A gente teve o Quilombo de Palmares, que foi comandado por um cara chamado Zumbi, que era um grande guerreiro, né? E resistiu durante muito tempo os ataques do homem branco, né? Mas lá o povo preto poderia viver em liberdade, mas foi destruído o Quilombo de Palmares, né? Teve a revolta dos malês, que quem eram os malês? Eram povos africanos que vinham de países de cultura muçulmana, árabe, ok? E aí eles se revoltaram, né? Conseguiram tomar o poder por pouco tempo, mas aí a revolução ela foi dizimada pelo homem branco, né? Então, com a abolição de 1888 pela Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, mas que na realidade quem são os verdadeiros responsáveis pela abolição, né, não foi a Princesa Isabel, não foi o imperador Dom Pedro II, foram os abolicionistas.
que eram compostos, primeiro, por homens da elite branca, que eram conscientes, por escravos que tinham sido libertos, por escravos que tinham comprado a sua liberdade, que muitos escravos trabalhavam forçados para os seus donos. E depois de trabalhar, eles iam trabalhar em serviços extras para juntar dinheiro e comprar a sua própria liberdade, né? Então, muitos deles se tornaram abolicionistas e aí conseguiram a tão sonhada abolição da escravatura. Mas isso resolveu todos os problemas? Claro que não. Porque o povo preto ele simplesmente foi jogado de qualquer jeito na sociedade. Te vira aí. Te vira aí. E olha, ainda teve a pachorra dos donos de escravos querendo ser indenizados porque estavam libertando os escravizados. E queriam que o governo pagasse por isso. Vê que absurdo. Eu escravizava uma pessoa, eu era dono de outro ser humano, que é uma coisa absurda, e quando finalmente essas pessoas se libertam, são libertas por força de lei, eles querem receber por isso. Acontece mais ou menos na briga do que está acontecendo na escala 6x1. Trabalhar 6 dias e descansar um é quase escravidão, mas isso vai ser uma outra discussão que a gente vai ter, né? Então essa galera ela foi solta, foram viver nos morros, foi onde surgiu as primeiras comunidades, as primeiras favelas, né? E aí as pessoas não tinham emprego, não tinham como se sustentar, e muitos deles voltavam para as fazendas onde eram escravizados para poder trabalhar, para poder comer, né? Mas onde é que mora o racismo nisso tudo? O racismo vem de anos de escravidão, onde os brancos tratavam os pretos como pessoas inferiores. A Igreja Católica, infelizmente, teve muita responsabilidade nisso, né? Aí você me pergunta, mas professor Bruno, eu ouvi falar que antes da escravidão dos pretos, existiam outros tipos de escravidão. Existiam, né? Na antiguidade existia escravidão por dívida, existia escravidão por guerras que povos ganhavam, escravizavam os povos vencíveis. Mas a escravidão dos africanos foi a única que foi pela cor da pele. Certo? Então, por conta disso, os brancos europeus tratavam os escravos que vinham da África como um ser humano inferior. E isso resulta em racismo. E esse racismo, minha gente, não se engane não, ele se perdura até hoje, né? Se você olhar direitinho, aonde estão a maior parte das pessoas pretas? Nas comunidades pobres. Onde é que está a maior parte das pessoas pretas? Nas prisões. É porque o preto rouba mais? É porque comete mais crimes? Não. É porque a justiça, ela mira numa cor. O menino branco, de classe média, não vai para a prisão. O preto vai, né? O menino preto está nas favelas, está nas comunidades, está nos ambientes mais pobres, porque ele não ocupa os espaços onde ele deveria estar, pela falta de oportunidade, né? O preto deveria estar na universidade, o preto deveria estar vestindo terno e sendo advogado, o preto deveria estar nos consultórios médicos sendo médico. É claro que o Brasil vem com algumas políticas de reparação, como as cotas para negros na entrada da universidade, as cotas para negros nos concursos públicos, mas isso, até que essa igualdade ela fique igualitária, vai demorar bastante tempo. Isso quer dizer que a gente tenha que desistir da luta? Não, é uma luta diária, é uma luta de todos os dias, é uma luta por respeito, é uma luta por dignidade. E o preto brasileiro jamais pode esquecer de onde ele veio. Ele veio da África, ele veio dos reinos africanos, ele veio de povos poderosos,
que, infelizmente, foram subjugados pelos europeus. Tá claro, pessoal? Sim. Beleza. Sim.